E nós, Vida Nova, temos o privilégio de fornecer materiais para você poder anunciar esse pão da vida, essa água da vida, esse verbo vivo para as pessoas. Por exemplo, temos um lançamento especial já tem alguns meses de lançamento, sobre a pregação, sobre a anunciação da palavra, que é esse livro, As Quatro Páginas do Sermão. Qual a ideia de 4 páginas? Outro dia um pastor amigo passou aqui e viu o livro aqui na mesa e falou, puxa, vou ter que trabalhar mais, então as minhas pregações, o esboço é 1 página ou 2, não basta, é isso? Ele estava falando brincando, porque eu conheço e ele prepara muito bem as mensagens dele. Mas o que o autor quer dizer com 4 páginas? Ele quer dizer o seguinte, que a primeira página está relacionada aos conflitos que o autor e os ouvintes dele, o público dele, estavam passando na época lá nos tempos bíblicos. A página 2 está relacionada aos conflitos e conflitos semelhantes que nós estamos passando hoje, no nosso mundo aqui. Depois, na página 3, o autor volta para o mundo de lá para analisar como Deus agiu naquela situação para enfrentar aqueles conflitos. E você já deve adivinhar, na página 4, o autor traz a aplicação do mundo antigo, de como Deus agiu, para mostrar como Deus quer e como Deus pode agir no mundo de hoje por meio da sua palavra. A nossa colega editora Marisa trabalhou com o texto e ela me falou, antes do livro sair no papel mesmo, ela disse que tinha sido um texto muito bom, escrito pelo autor e bem trabalhado depois, e ela fez praticamente uma resenha, só vou ler uma frase aqui do que ela disse sobre o livro, 2 frases. O método das 4 páginas coloca o evangelho no centro da proclamação cristã. Ao conduzir o pregador por essa dinâmica que vai constantemente da Bíblia para o nosso tempo, a fim de identificar o problema e a ação graciosa de Deus, o método evita algumas coisas. Primeiro, por exemplo, o preparo de sermões que fazem a interpretação de um texto bíblico apenas com o uso das lentes de hoje. Evita também pregações que não colocam Deus no centro, ou ainda pregações que não conseguem trazer as boas novas para o nosso tempo. Portanto, sinta-se estimulado a pregar e a preparar as suas mensagens por meio desse texto, deste livro, As 4 Páginas do Sermão. Mas nós queremos também que você tenha acesso ao material propriamente, diríamos aos IFAs, aos insumos farmacêuticos ativos, para você ter o que misturar, ter o que preparar na hora de sentar, desenvolver, refletir sobre a palavra de Deus. E aí nós temos uma série de comentários expositivos, e você vai ver na tela agora, já temos vários volumes publicados dessa série de comentários expositivos. O que eu tenho em mãos aqui é o de Romanos, para completar, né, os 4 que a gente tem na tela ali, eu tenho todos eles aqui comigo também, que é uma série voltada para o pregador, para o expositor, para o professor. Temos aí 1 Coríntios, Marcos, Atos e 1º e 2º Samuel, além desse de Romanos. Eu peguei esse de Romanos aqui para citar um exemplo específico. A estrutura desse livro foi elaborada da seguinte maneira: cada trecho menor, cada trecho que serve para pregação, uma perícope, foi estudada e elaborada e colocada aqui no livro em 6 páginas. Nessas 6 páginas, você vai ter, para começar, uma ideia central. Você tem uma ideia geral, uma visão geral daquele texto bíblico, além de um quadro específico que diz principais temas desse trecho. Por exemplo, eu peguei aqui Romanos capítulo 3, 21 a 26. Você quer pregar, você quer dar uma aula de escola dominical, conduzir um grupo para falar sobre esse trecho. E aí o autor divide, e toda a série é elaborada dessa forma, todos os autores dividem o seu desenvolvimento em 3 sessões. Primeira sessão, para entender o texto. Aí você tem o texto no seu contexto, uma reflexão sobre isso, antecedentes históricos e culturais, considerações interpretativas,
Depois, considerações teológicas, e é interessante que você ia esperar já a essa altura desse comentário e desse texto, um quadro, uma reflexão sobre fé em Jesus Cristo ou fé, fidelidade de Jesus Cristo, e tem uma reflexão sobre isso aqui. Depois, a segunda parte são auxílios para você ensinar o texto. Essa é a segunda sessão. E a terceira sessão depois serve para ilustrar o texto. E aí você pega ilustrações, por exemplo, ele cita o herege do segundo século da história da igreja, o Marcião, vai trazer o capítulo 16 de Levítico para falar sobre o dia do perdão. Nas ilustrações vai também citar fontes da literatura para ajudar a ilustrar melhor o seu texto. Excelente material, então, para você preparar sua mensagem e também o seu estudo no seu grupo quando você dirigir. É claro que nós estamos ocupados e interessados também, preocupados com o pregador, com a pessoa que vai conduzir o estudo, a mensagem. E por isso lançamos um livro, achei uma iniciativa fantástica desses editores, Colin Hansen e Jeff Robinson, e o título do livro é 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. E você diz, poxa, mas eu paguei o seminário, vou pegar o meu dinheiro de volta aqui agora. Não, realmente há coisas que é muito complicado que no contexto de seminário isso seja ensinado. Há outras coisas que poderiam ensinar. Eu lembro que quando esse livro saiu, houve, assim, reações muito boas. E o meu amigo Luciano Cardoso, do Rio de Janeiro, quando ele terminou a leitura, ele postou um comentário que mexeu comigo. Ele falou, olha, eu termino a leitura desse livro emocionado, com lágrimas. E ele colocou algumas anotações que eu queria só rapidamente citar para vocês. Por exemplo, das coisas que os autores aqui dizem que o seminário não me ensinou é quão profundamente o ministério pode ferir. E eu sei, de experiência, aconteceu comigo também. Sim, o ministério pode ferir, o ministério pode causar dor, angústia, lágrimas, o ministério é, de fato, uma guerra. E aí o nosso leitor diz, nunca confunda seminário com a igreja local. É no ministério pastoral, na igreja local, que nosso caráter é moldado, forjado, lapidado. Tem uma série de capítulos, nosso leitor aqui chama atenção também para a importância de lutarmos pelo nosso relacionamento com Deus, que talvez não seja ensinado de forma profunda o suficiente no seminário. Me chamou muita atenção o capítulo 3 na minha leitura, né, como pastorear a sua esposa, achei muito interessante, e o seminário, infelizmente, não entra que chega, né, que profundidade que chega nesse assunto. Então, você pode complementar a sua formação de seminário com este livro, e eu sugiro, né, que dá para mudar ainda um pouco o título do livro, 15 coisas que o seminário não pôde, mas ainda pode me ensinar. Diretores de seminário podem aprender várias coisas que podem incluir no seu programa, no seu currículo ali na escola. Mais um livro que queremos apresentar com muita alegria, a quarta edição agora, é essa gramática instrumental do hebraico. Tem muitas vantagens dessa gramática. A primeira delas é o autor, nosso grande Renato Gusso. É um privilégio conhecê-lo pessoalmente. Uma segunda grande vantagem é que ele é daqui de Curitiba, né? E todos sabem que Curitiba só dá gente boa, lá com 3, 4 exceções, mas dá muita gente boa aqui, e o nosso amigo Renato Gusso é um deles. Um livro tremendamente prático, muito didático, fácil de entender. Eu estou tendo a alegria de dar o curso de hebraico aqui na Faculdade Fidelis com esse livro. E tem uma série de acréscimos nessa quarta edição, muito importantes para o ensino para você, professor aí. E o último, claro, teria que ser para fazer a nossa ponte com o nosso palestrante de hoje à noite. 50 verdades centrais da fé cristã. Você quer começar uma classe na sua igreja com
o intuito de ensinar as doutrinas básicas da fé cristã aos seus membros, e talvez especialmente aos seus líderes, esse é um excelente livro-texto. Também extremamente didático, objetivo, não entra nas minúcias e detalhes que uma teologia sistemática vai entrar, mas abrange, cobre todos os assuntos principais da nossa teologia, da fé cristã, e fica aqui a recomendação para você usar esse livro no seu estudo pessoal, mas eu diria especialmente aproveitar para o ensino do seu grupo de liderança na sua igreja e abrir para todos os interessados, com certeza. Deus abençoe na leitura desse material e nós queremos ouvir, logo na sequência, o autor falando aqui conosco, nosso irmão Greg Allison. Portanto, Jonas, passo para você para apresentar o nosso preletor hoje e também o nosso tradutor de hoje. Excelente, Valdemar, muito obrigado. Pessoal, antes de passar a palavra para o Dr. Allison, eu preciso dizer para vocês que todas as palestras que estão ouvindo, elas estarão disponíveis por 30 dias. Então, durante esses 30 dias, você que fez a inscrição, você terá direito a rever, assistir, conforme você desejar, as palestras que serão dadas aqui e estarão disponíveis durante esse período. Bom, vamos então à nossa palestra de hoje, a primeira plenária do Dr. Greg Allison, Fundamentos Bíblicos, Teológicos e Históricos para uma Eclesiologia Genuinamente Evangélica. Dr. Allison, ele é PhD pela Trinity Evangelical Divinity School, é autor de Teologia Histórica e Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, professor de Teologia Sistemática no Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, Kentucky, é pastor também da Igreja Sojourn Community Church e estrategista teológico da Sojourn Network, uma rede de plantação de igrejas composta por aproximadamente 30 igrejas locais. Além disso, ele é autor do livro Eclesiologia, Teologia Histórica, Teologia Prática da Igreja Católica Romana e 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, que nós vimos agora sendo apresentado por Valdemar, todos eles publicados por Edições Vida Nova. É uma enorme alegria recebê-lo hoje aqui. E junto, para fazer a tradução da palestra do Dr. Allison, nós teremos também a presença de um amigo muito querido, já aí da Vida Nova há muito tempo, que é o reverendo doutor Heber Júnior, que está aqui conosco e que fará a tradução. O Heber Júnior, todos nós aqui conhecemos, né? Ele é doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Theological Seminary, nos Estados Unidos, leciona no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, tanto na área de Teologia Histórica como na área de Teologia Sistemática. Sejam ambos muito bem-vindos. A palavra está com vocês. Thank you. I am so thankful that you are joining me this evening. I'm thankful that we can do this via this interesting delivery system. So I'm so glad to be with you. Muito obrigado por me terem aqui. Eu estou feliz de que a gente tem esse canal de comunicação e estou muito contente de realmente poder falar a vocês. My topic for this evening is a biblical, theological, historical, and confessional foundations for a genuinely evangelical ecclesiology. O meu tópico para esta noite é os fundamentos bíblico, teológico, histórico e confessional para uma eclesiologia genuinamente evangélica. Simply stated, my presentation is about the church and the gospel. Para falar de maneira bem simples, a minha apresentação é sobre a igreja e o evangelho. The church that is ingredient in the gospel. A igreja que está inserida, é componente do evangelho. The community of believers that arises from the preaching and reception of the gospel.
A comunidade de crentes que surge a partir da pregação e da recepção do evangelho. So the gospel is not only about the salvation of individual believers. Então, o evangelho não está relacionado apenas à salvação de crentes individualmente falando. It's also about the community of faith to which the gospel gives birth. Mas também está relacionado à comunidade de fé à qual o evangelho faz surgir. So it's the covenant community of faith that the gospel sustains, grows, and multiplies. Então, é a comunidade pactual de fé que o evangelho sustenta, faz crescer e multiplica. Let's think for a moment about this phrase, evangelical ecclesiology. Vamos pensar por um instantinho nessa frase, eclesiologia evangélica. Ecclesiology is the doctrine of the church. Eclesiologia é a doutrina da igreja. So an evangelical ecclesiology is the doctrine of the church that is grounded on and permeated by the gospel. Então, uma eclesiologia evangélica é a doutrina da igreja que está fundamentada e é permeada pelo evangelho. And there are 4 foundations for a genuinely evangelical ecclesiology. E existem 4 fundamentos para uma eclesiologia genuinamente evangélica. The first foundation is biblical. O primeiro fundamento é bíblico. What affirmations about the church do we find in Scripture? Então, quais afirmações sobre a igreja nós encontramos nas Escrituras? There are several key passages that present the church. Há várias passagens bíblicas que são chave e que apresentam a igreja. For example, Matthew 16:13, Por exemplo, Mateus 16:13, where Jesus promises to build his church. It is the church of Jesus Christ. Jesus promete construir, edificar a sua igreja, portanto, é a igreja de Jesus Cristo. Ephesians 2:20, Em Efésios 2:20, Christ is the cornerstone of the church. Cristo é a pedra fundamental da igreja. The prophets and the apostles are its foundation. Os profetas e os apóstolos são o seu fundamento. And we members are the household of God, E nós, membros, somos a família de Deus. the holy temple, O santo templo, the dwelling place of God. o lugar de habitação de Deus. Another biblical passage is Acts 2:42-47. Uma outra passagem também, Atos 2, 42 a 47. The inaugural church of Jerusalem was characterized by numerous elements. A igreja inaugural de Jerusalém era caracterizada por vários elementos. Preaching and hearing the gospel, A pregação e ouvir o evangelho. a response of repentance and faith to the good news, Uma resposta de arrependimento e fé ao evangelho, às boas novas. baptism, Batismo, instruction from the apostles, instrução dos apóstolos, community life, a vida comunitária, the Lord's Supper, a ceia do Senhor, constant prayer, a constante oração, sacrificial giving, doações sacrificiais, hospitality, hospitalidade, worship, adoração and missional fruitfulness. e um frutificar missional. These elements characterize the earliest church. Esses elementos caracterizam a primeira e a mais antiga igreja. A final passage is Revelation 21, 2-3. Uma última passagem é Apocalipse 21, versos 2 e 3. We've just described the inauguration of the church, Nós acabamos de descrever a inauguração da igreja, and now we see that the church looks and strives forward to its glorious future. e agora a gente vê que a igreja, ela olha adiante e ela busca o seu futuro glorioso. In an apocalyptic vision, John portrays the future church. Numa visão apocalíptica, João demonstra ou pinta a igreja futura.
And Abed will read Revelation 21, 2 to 3. E Heber vai ler então Apocalipse 21, versos 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. These four passages are just a small sample of biblical affirmations about the church. Essas 4 passagens são apenas uma pequena amostra das afirmações bíblicas sobre a igreja. In Scripture, we also find three common metaphors for the church. Na Escritura, a gente também encontra 3 metáforas comuns para se referir à igreja: The people of God, o povo de Deus, the body of Christ, o corpo de Cristo the temple of the Holy Spirit. e o templo do Espírito Santo. The church is a Trinitarian recreation. A igreja é uma recriação trinitária. So we begin with the metaphor of the people of God. Então nós vamos começar com a metáfora do povo de Deus. As the people of God in a creation sense, Como povo de Deus no sentido criacional, all human beings are divine image bearers. todos os seres humanos são portadores da imagem de Deus. As such, they have dignity, worth, and significance. E como tais, eles têm dignidade, eles têm valor e têm significado. And they are to be accorded respect, honor, and love. E a eles deve ser atribuído respeito, honra e amor. This is the people of God in a creation sense. Isso é o povo de Deus no sentido criacional. Second, human beings as redeemed by God are his people. Em segundo lugar, os seres humanos, enquanto remidos por Deus, são o seu povo. This image then relates to Abraham, Isaac, and Jacob. Essa imagem, então, ela se relaciona a Abraão, Isaac, Jacó, The faithful remnant of Israel, and people like Rahab and Ruth. e também se refere ao remanescente fiel de Israel e pessoas como Raabe e Ruth. Rahab and Ruth, not Jewish people, but who joined themselves to the faithful remnant of Israel. A Raabe e Ruth não eram judeus, mas se juntaram a esse remanescente fiel de Israel. Simeon and Anna, Simeão e Ana, who by the Holy Spirit encountered the infant Jesus. que pelo Espírito Santo se encontraram com o infante Jesus. And all genuine Christians in the church. E todos os cristãos genuínos na igreja. Just to single out a few examples. E eu só estou destacando alguns poucos exemplos. In a redemption sense, No sentido redentor, all people who have experienced salvation through the good news are rightly the people of God. todas as pessoas que experimentaram salvação através das boas novas são corretamente o povo de Deus. The Old Testament focuses on the people of Israel as the people of God. O Velho Testamento foca no povo de Israel como o povo de Deus. Additionally, the people of God are those who have embraced the gospel of Jesus Christ. Além disso, o povo de Deus são aqueles que abraçaram o evangelho de Jesus Cristo. Those who trust in Christ for redemption. Aqueles que confiam em Cristo para a redenção. As found in 1 Peter 2, 9 to 10, Conforme nós encontramos lá em 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Old Testament language and imagery Lá existe uma linguagem e descrições típicas do Antigo Testamento, once used exclusively to describe the Old Covenant people of Israel, que outrora tinha sido usada exclusivamente para descrever o povo de Israel da Antiga Aliança. it's now applied to the New Covenant church
consisting mostly of Gentiles. E agora essa passagem, essas imagens e essa linguagem é aplicada à igreja da nova aliança, que consistia na sua maioria de gentios. Abel will read 1 Peter 2, 9 to 10. Então, o Weber lerá 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Living in accordance with this new covenant identity, Viver de acordo com essa identidade da nova aliança, the people of God rehearse his divine perfections and his mighty saving works. o povo de Deus passa a refletir essas perfeições divinas e as obras salvadoras do poderoso Deus. Being sojourners and strangers, Sendo forasteiros e peregrinos, they grow in holiness and break from sinfulness. eles crescem em santidade e rompem com a pecaminosidade, Reflecting God and engaging in good deeds. refletindo a Deus e também se envolvendo, se engajando em boas obras. One day, even the enemies of God will give glory to him because of God's people. Dia, até os inimigos de Deus darão glória a ele por causa do seu povo. In summary, according to both the Old Testament and New Testament, Então, resumindo, de acordo com o Antigo e Novo Testamentos, there's one people of God with two aspects. existe um povo de Deus com dois aspectos. The people of Israel under the Old Covenant relationship with God, O povo de Israel, debaixo do relacionamento de antiga aliança com ele, and the people of the church in a new covenant relationship with him. e o povo da igreja num novo relacionamento de nova aliança com ele. Believers constitute the one people of God. E os crentes, então, constituem o único povo de Deus. A second prominent biblical metaphor of the church as a Trinitarian recreation is the body of Christ. Uma segunda metáfora bíblica bastante proeminente da igreja como uma recriação trinitária é o corpo de Cristo. Specifically, Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. Ephesians 5:23. Especificamente, Cristo é o cabeça da igreja, o seu corpo, e é ele próprio o seu salvador. After the completion of the incarnate Son's saving work, Depois do completar da obra salvadora do Filho encarnado, his death, burial, resurrection, and ascension, a sua morte, seu sepultamento, ressurreição e ascensão, the church came into existence as the body of Christ. a igreja veio à existência como o corpo de Cristo. Paul explains this in Ephesians 1:20 to 23, that Eber will now read. Paulo explica isso em Efésios 1, de 20 a 23, que o Weber vai ler nesse momento. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. The Father exalted his Son as the head over all created things. O Pai exaltou o seu Filho como cabeça sobre todas as coisas criadas. And the Father installed his cosmos ruling Son as the head of his body, the church. E o Pai instalou como o
o controlador do cosmos, o seu filho, o cabeça do corpo, a igreja. This metaphor offers several key applications for the church. Essa metáfora oferece várias aplicações-chave para a igreja. Number one, Em primeiro lugar, as the body, the church submits to Christ, its head. como corpo, a igreja submete a Cristo, o seu cabeça. Number two, Em segundo lugar, the church as the body depends on the merciful direction and gracious provision of Christ, its head. a igreja como corpo depende da direção misericordiosa e da provisão graciosa de Cristo, o seu cabeça. Number three, Em terceiro lugar, the members of the body relate to one another as brothers and sisters in Christ. os membros do corpo se relacionam um com o outro como irmãos e irmãs em Cristo. As a family, these siblings obey Jesus's new commandment of love. Como uma família, esses irmãos obedecem o novo mandamento de Jesus para amar. Specifically by living out the one another's we find in the New Testament. Especificamente, vivendo aqueles mandamentos uns aos outros que nós encontramos no Novo Testamento. They forgive one another, Eles perdoam uns aos outros, pray for one another, oram uns pelos outros, care for one another, cuidam uns dos outros, defer to one another, se submetem uns aos outros, serve one another, servem uns aos outros and much more. e muito mais. Number four, Em quarto lugar, the nature of the church is a diverse body with many members joined to one another. a natureza da igreja é um corpo diverso, com muitos membros unidos uns aos outros. This diversity is manifested in two realms. Essa diversidade é manifesta em duas esferas. One realm is its people. Uma esfera é o seu povo. They span a spectrum as broad as the demographic in which they are located. Isto é, eles abrangem um espectro tão amplo quanto a demografia do local onde eles estão situados. Scripture highlights this mixture of people. A escritura, ela destaca essa mistura de povos, de pessoas, Jews and Greeks, judeus e gregos, slaves and free, escravos e livres, men and women, homens e mulheres, young and old. jovens e mais velhos. Today, in any location in which the church gathers, Hoje em dia, em qualquer localidade na qual a igreja se reúne, additional elements of diversity will be found. Outros elementos de diversidade serão encontrados. Different ethnicities, Por exemplo, etnias diferentes. different socioeconomic levels, Por exemplo, níveis socioeconômicos distintos. different educational backgrounds, Pano de fundo educacional diferentes. different cultures and customs, Diferenças de culturas e costumes. different kinship ties, Diferenças de relacionamentos. E de different languages, different Diferente. languages like English and Portuguese, Diferentes idiomas, como inglês e português. and different political persuasions. E diferentes convicções políticas. The church is a diverse group of people. Então, a igreja é um povo bastante diversificado. A second realm is the diversity of spiritual gifts. Uma segunda esfera é a diversidade de dons espirituais. Administrators, Administradores, evangelists, evangelistas, leaders, líderes, teachers, mestres, healers, curandeiros, prophets and prophetesses, profetas e profetisas, givers, doadores, exhorters, admoestadores, discerners, discernidores,
All are needed for the maturity and multiplication of the church. Todos são necessários para a maturidade e multiplicação da igreja. Number 5, Em quinto lugar, the final application is that the metaphor of the body of Christ is itself beautifully portrayed when the church celebrates the Lord's Supper. a última aplicação é que a metáfora do corpo de Cristo é em si mesma mostrada de uma maneira linda quando a igreja celebra a ceia do Senhor. When the church administers this rite, Quando a igreja administra esse ritual, esse rito, its presiding officer breaks one loaf of bread, então o oficial que está celebrando, ele quebra um pão, né, um pedaço de pão, and elevates one cup of wine. e ele levanta um copo de vinho. These actions powerfully symbolize the unity of the body joined together in fellowship with its Lord and head. E essa imagem, elas simbolizam poderosamente a unidade do corpo unido em comunhão com o Senhor, o seu cabeça. This is what Paul describes in 1 Corinthians 10, 16 to 17, that Aber will now read. É isso que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17, que o Weber agora vai ler. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. So we've looked at one metaphor, the people of God. Então nós vimos uma metáfora, o povo de Deus. We've looked at a second metaphor, the body of Christ. Nós vimos uma segunda metáfora, o corpo de Cristo. The third principal biblical metaphor of the church as a Trinitarian recreation is the temple of the Holy Spirit. E a terceira principal metáfora bíblica da igreja como uma recriação trinitária é o templo do Espírito Santo. We find this in Paul's questions to the Corinthian church in 1 Corinthians 3, 16 to 17, that Aber will now read. Nós encontramos isso nas perguntas que Paulo faz à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, que o Weber lerá agora. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. The outpouring of the third person of the Trinity on the day of Pentecost gave birth to the church as the temple of the Holy Spirit. O derramar da terceira pessoa da Trindade no dia de Pentecostes deu surgimento à igreja como templo do Espírito Santo. The recreative work of the Holy Spirit includes several aspects. Essa obra recriadora do Espírito Santo, ela inclui vários aspectos. First, giving birth to new churches. Em primeiro lugar, o fazer nascer novas igrejas. Second, empowering the church for its missional engagement. Em segundo lugar, o fortalecer a igreja para o seu engajamento missional. We see this in Acts 1:8 and exemplified by the church of Antioch sending out, in step with the Spirit's command, Paul and Barnabas on their first missionary journey. A gente vê isso lá em Atos 1, verso 8, e é exemplificado na igreja de Antioquia, quando ela envia, em comum acordo com a ordenança do Espírito, envia a Barnabé e a Paulo na sua primeira viagem missionária. Third, we see the work of the Spirit in establishing leaders. Em terceiro lugar, a gente vê a obra do Espírito ao estabelecer líderes. As Paul emphasizes in Acts 20:28. Como a gente vê Paulo enfatizar lá em Atos 20, verso 28. And fourth, distributing and empowering spiritual gifts to church members. E, em quarto lugar, distribuindo e fortalecendo ou concedendo o poder de dons espirituais a membros da igreja. As we find in 1 Corinthians 12, 7 and 11.
que nós vemos em 1 Coríntios 12, versos 7 e 11. Indeed, as R.E.O. White puts it, Como um autor, R.E.O. White, coloca, the church is above all else a igreja é, acima de tudo, the locus of the Spirit. o lugar do Espírito, o local do Espírito. Her origin, A sua origem, direction, direção, authority, autoridade, expansion, expansão and development e desenvolvimento are directly the Spirit's concern. são diretamente a preocupação ou a obra do Espírito. And her members are those upon whom the Spirit has fallen or been poured out. E os seus membros são aqueles sobre os quais o Espírito caiu ou foi derramado. To be highlighted, then, are the two co-instituting principles of the church. Então, o que deve ser enfatizado são os dois princípios que são co-instituídos da própria igreja, Jesus Christ and the Holy Spirit. que são Jesus Cristo e o Espírito Santo. Through their two missions, Através da missão de ambos, the Father sending the Son, o Pai enviando o Filho and the Father and the Son giving the Holy Spirit, e o Pai e o Filho dando o Espírito Santo, through these two missions, através dessas duas missões, the church as the body of Christ and the temple of the Holy Spirit is birthed, empowered, gifted, matured, and multiplied. a igreja como corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, ela é gerada, fortalecida, dotada, amadurecida e multiplicada. This is the biblical foundation for our evangelical ecclesiology. Esse é o fundamento bíblico para a nossa eclesiologia evangélica. Let's turn to a theological foundation. Vamos agora falar sobre um fundamento teológico. What considerations about the church arise from a sound theology? Quais considerações sobre a igreja surgem de uma teologia sã? Let's just think about how we should define the church. Vamos pensar primeiro sobre como é que devemos definir a igreja. Do we define the church by listing its activities, Será que a gente define a igreja listando as suas atividades? gathering for worship, Ou reunir-se para adoração? discipling members, Ou discipular membros? evangelizing non-believers, Evangelizar os descrentes? showing mercy to the marginalized, Demonstrar misericórdia para com os marginalizados? meeting for prayer? Encontrar-se para oração? Or do we define the church by describing its nature? Ou será que a gente define a igreja descrevendo a sua natureza? I opt for the second theological approach. Eu prefiro a segunda abordagem teológica. The church is the people of God A igreja é o povo de Deus who have been saved through repentance and faith in Christ, que foi salva através de arrependimento e fé em Cristo, and incorporated into his body through baptism with the Spirit. e esse povo foi incorporado no corpo através do batismo com o Espírito. It consists of two interrelated elements. E a igreja consiste de dois elementos interrelacionados. First, the universal church, composed of all Christians both in heaven and on earth. Primeiramente, a igreja universal, que é composta de todos os cristãos, tanto no céu como na terra. And second, local churches. E em segundo lugar, as igrejas locais. And these local churches are characterized by 7 attributes or identity markers. E essas igrejas locais são descritas por 7 marcos de identidade. These 7 identity markers are as following. E os 7 marcos de identidade são os seguintes:
The church is doxological or oriented to the glory of God. Em primeiro lugar, a igreja é doxológica, isto é, ela é orientada para a glória de Deus. The church is logocentric, centered on the logos or word in two senses. Ela, em segundo lugar, é logocêntrica, isto é, ela é centrada no logos ou na palavra em dois sentidos. The first sense is word-centered, number one, in the incarnate word, Jesus Christ. O primeiro sentido é que ela é centrada na palavra no sentido de Jesus Cristo como a palavra encarnada. The word-centeredness in terms of a second sense is the inspired word, which is scripture. E um segundo sentido de ser centrada na palavra é centrada nas escrituras, a palavra inspirada. The church is pneumodynamic. A It is igreja, birthed, guided, empowered, and gifted by the Holy Spirit. a igreja também é pneumodinâmica, isto é, ela é gerada, guiada, fortalecida e dotada pelo Espírito Santo. The church is covenantal, structured relationally in two senses. A igreja também é pactual, isto é, ela é estruturada em termos de relacionamento em dois sentidos. The covenantal sense number one is new covenant relationship with God. O sentido primeiro de pactual é que o relacionamento de nova aliança com Deus. The church is no longer guided by the old covenant, but by the new covenant. A igreja não é mais guiada pela antiga aliança, mas pela nova aliança. The second sense of covenantal, members covenant with one another to be in relationship with one another. O segundo sentido de pactual é que os membros estão num relacionamento pactual uns com os outros. The church is confessional or united publicly, again, in two senses. A igreja também é confessional, isto é, ela é unida publicamente, novamente aqui em dois sentidos. The first sense of confessional, each member has a personal confession of faith in Jesus Christ. No primeiro sentido de confessional, a gente se refere ao fato de cada membro ter uma confissão de fé em Jesus Cristo. There's a second sense of confessional, that is, the church publicly confesses the historic Christian faith. Um segundo sentido de confessional é quando a igreja confessa publicamente a fé histórica. The church may recite the Apostles' Creed or the Nicene-Constantinopolitan Creed. A igreja pode recitar o credo apostólico ou o credo niceno-constantinopolitano. The church confesses what believers have always held to. A igreja confessa aquilo que fiéis sempre sustentaram. The church is missional. A igreja também é missional. It's identified as the body of divinely called and divinely sent ministers. Ela é identificada como corpo de ministros que são chamados e enviados por Deus. They proclaim the gospel Eles proclamam o evangelho and disciple Christians e discipulam cristãos and plant churches e plantam igrejas and advance the kingdom of God. e avançam o reino de Deus. Lastly, the church is spatio-temporal eschatological. Por último, a igreja é a espaço-temporal escatológica. It's already, but not yet. Ela é já, mas ainda não. It's here, but it's not here. Ela está aqui, mas não está aqui. These are the 7 identity markers of the church. Esses são os 7 marcos de identidade da igreja. This vision of the identity markers of the church is a theologically robust definition of the nature or essence of the church. Essa visão dos marcos de identidade da igreja é uma definição robusta, teologicamente robusta, da natureza ou essência da igreja. It is derived from Scripture. Ela está derivada da Escritura. And it avoids an oft-repeated error.
E ela evita um erro muito comum, that is, defining the church by listing its roles or functions or ministries. que é o de definir a igreja listando os seus papéis ou funções ou ministérios. Rather, these activities like worship, preaching, praying, and discipling, these activities flow from what the church is. Ao invés disso, essas atividades como adoração, pregação, oração, discipulado, elas fluem daquilo que a igreja é. This is a theological foundation for an evangelical ecclesiology. Essa é um fundamento teológico para uma eclesiologia evangélica. Let's turn to a historical foundation. Vamos agora nos voltar para um fundamento histórico. What wisdom from the past can help shape our doctrine of the church today? Que sabedoria do passado pode nos ajudar a moldar nossa doutrina da igreja hoje? As Protestants, we have a rich legacy that provides us with ancient wisdom as we construct our evangelical ecclesiology. Como protestantes, nós temos um legado rico que providencia a nós a sabedoria antiga, à medida que nós construímos uma eclesiologia evangélica. Specifically, the Reformation advocated two marks of the true church. Especificamente, a reforma, ela defendeu duas marcas da verdadeira igreja. Two marks to distinguish it from the false or Roman Catholic Church of its day. Duas marcas para distinguir da igreja falsa, a igreja católica romana dos seus dias. The first mark, preaching and hearing the word of God. A primeira marca era a pregação e o ouvir também, a audição da palavra de Deus. And the second mark, celebrating the sacraments or ordinances of baptism and the Lord's Supper. E segunda marca, a celebração dos sacramentos ou ordenanças do batismo e da Santa Ceia. When addressing the unity of the church, quando estamos lidando ou tratando da unidade da igreja, Martin Luther dissented from the prevalent Roman Catholic notion of its unity. Quando estava falando da unidade da igreja, Martinho Lutero ele discordou da opinião prevalecente, né, da Igreja Católica Romana. The unity of the Roman Catholic Church is found in a common liturgy. E a ideia que prevalecia entre católicos da unidade é de que ela é encontrada, essa unidade é encontrada numa liturgia comum. A common faith. Uma fé comum. A common hierarchy. Uma hierarquia comum. Even at the time of the Reformation, a common language. E na época da Reforma até um idioma comum. In contrast, Luther grounded the unity of the church on a different foundation. Em contraste, Lutero fundamentou a unidade da igreja numa base, num fundamento diferente. I quote from the Augsburg Confession. Eu estou citando agora da Confissão de Fé de Augsburgo. As for the true unity of the church, falando sobre a verdadeira unidade da igreja, it is sufficient to agree concerning the doctrine of the gospel, é suficiente concordar com respeito à doutrina do evangelho and the administration of the sacraments. E a administração dos sacramentos. John Calvin concurred with these two marks of a true church. João Calvino concordou com essas duas marcas da verdadeira igreja. And I quote from his Institutes. E agora eu cito as suas institutas. Wherever we see the word of God purely preached and heard, onde encontrarmos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, and the sacraments administered according to Christ's institution, e os sacramentos administrados conforme a instituição de Cristo, there it is not to be doubted a church of God exists. Lá não deve ser duvidado, uma igreja de Deus realmente existe. In Protestant churches, then, unity became centered on the preaching of the gospel and the celebration of baptism in the Lord's Supper.
Então, em igrejas protestantes, a unidade se tornou centrada na pregação do evangelho e na celebração do batismo e da ceia do Senhor. Later, Reformed Protestants added a third mark of the church, of the true church. Posteriormente, protestantes reformados acrescentaram uma terceira marca: the exercise of church discipline, o exercício da disciplina eclesiástica, as we see, for example, in the Belgic Confession. como vemos, por exemplo, na Confissão Belga. Importantly, Protestantism formulated these 2 or 3 marks of a true church Então, é muito importante destacar que o protestantismo formulou essas 2 ou 3 marcas da verdadeira igreja, while acknowledging, along with the Roman Catholic Church, the traditional 4 attributes of the church. A reforma fazia isso, o protestantismo fez isso enquanto reconhecia, junto com a Igreja Católica Romana, os tradicionais 4 atributos da igreja. These 4 characteristics, which will be the topic of our next discussion, essas 4 características, que serão o tópico da nossa próxima discussão, these 4 characteristics had been in place for well over a millennium. Essas características, essas 4 características já existiam, já estavam sendo discutidas há mais de um milênio. Though Protestant theology defined the 4 in a significantly different way than the Roman Catholic Church considered them. Embora a teologia protestante tenha definido esses 4 atributos de uma maneira bem diferente da maneira como a Igreja Católica Romana o fazia. So this is a historical foundation for an evangelical ecclesiology. Então, esse é o fundamento histórico para uma eclesiologia evangélica. Which brings us to the last of the 4 foundations. E isso nos traz ao último dos 4 fundamentos. The foundation of confession. O fundamento da confissão. What creedal statements and or confessions of faith provide framework for our doctrine of the church today? Quais afirmações credais ou confissões de fé providenciam a infraestrutura para a doutrina da igreja? The early church confession, for example, the Creed of Nicaea, listed 4 attributes. A confissão da igreja primitiva, por exemplo, o Credo de Nicéia, listou 4 atributos. The church is one, holy, Catholic or universal, and apostolic. A igreja é una, santa, católica ou universal e apostólica. Let's look at these 4 attributes. Vamos observar esses 4 atributos. Oneness. Vamos falar primeiro de unidade. The church is characterized by unity, A igreja é caracterizada por unidade, especially in relation to sound doctrine. especialmente no que tange à doutrina sagrada. As Irenaeus affirmed early on, Como Irineu afirmou bem cedo na história da igreja, the church, though dispersed throughout the whole world, a igreja, embora dispersa por todo o mundo, even to the ends of the earth, até o fim, os confins da terra, has received from the apostles and their disciples this faith, recebeu dos apóstolos e seus discípulos essa fé. and, as if occupying one house, carefully preserves it. E como se estivesse ocupando uma casa, ela preserva cuidadosamente. It also believes these points of sound doctrine, Ela também crê nesses pontos de sã doutrina, just as if it only had one soul como se tivesse apenas uma alma and one and the same heart. e como se tivesse apenas um e o mesmo coração. It proclaims them, Ela os proclama, teaches them, os ensina and hands them down e os transmite with perfect harmony, as if it possessed only one mouth. com perfeita harmonia, como se possuísse apenas uma boca. Holiness. Agora falemos de santidade. Unlike the world and its character of sinfulness, Diferente do mundo e do seu caráter de pecaminosidade,
The church is characterized by holiness. A igreja é caracterizada por santidade. This purity is positional Essa pureza é posicional, in the sense that the holy church is set apart for or consecrated to God and his purposes. no sentido de que a igreja santa ela é separada ou consagrada a Deus e aos seus propósitos. Regretfully, the church is not always and everywhere empirically identifiable as holy. Infelizmente, a igreja não é sempre e em todo lugar identificada empiricamente como santa. Given its continued sinfulness as part of living in a liminal existence. Dada a sua existência pecaminosa como parte da sua atual situação. The church is already but not yet pure. Isto é, a igreja ela já é santa, mas por outro lado ela ainda não é santa. This matter-of-fact unholiness esse fato de não santidade did not stop early church leaders from calling their members to break from their sinfulness and pursue purity. Não parou a igreja primitiva, os líderes da igreja primitiva, de chamar os seus membros a romper com o pecado, com a pecaminosidade e a buscar pureza. As Justin Martyr explained, como Justino Marte explicou, let it be understood that those who are not found living as Christ taught are not Christians. Que fique bem claro que aqueles que não são encontrados vivendo como Cristo ensinou não são cristãos. Even though they profess with the lips the teachings of Christ. Embora eles professem com os lábios os ensinos de Cristo. Catholicity. Agora falemos de catolicidade. This adjective does not refer to the particular Roman Catholic Church. Esse adjetivo não se refere em particular à Igreja Católica Romana. Rather, Catholicity refers to the church's universality. Ao invés disso, catolicidade se refere à universalidade da igreja. From the Greek katholikos, universal. Do grego katholikos, universal. The church is characterized by Catholicity for two reasons. A igreja é caracterizada por catolicidade por duas razões. First, the presence of Christ in it. Em primeiro lugar, a presença de Cristo nela. And second, the universal commission given to it by Christ himself. E, em segundo lugar, a comissão universal que foi dada a ela pelo próprio Cristo. Regarding the first reason, com respeito à primeira razão, Ignatius offered, where there is Christ Jesus, there is the Catholic or universal church. Inácio escreveu, onde há Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. As for the second reason, com respeito à segunda razão, Christ commissioned his disciples with the following order. Cristo comissionou os discípulos com a seguinte ordem. And Eber will read Matthew 28:19. E o Weber vai ler Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. This great commission is universal in scope. Essa grande comissão, ela é universal em escopo. Apostolicity. Agora falemos de apostolicidade. The church is characterized by adherence to the teachings of the apostles. A igreja é caracterizada pela maneira como ela adere aos ensinos dos apóstolos. Specifically, as the doctrines and practices they communicated to the earliest churches were written down in Scripture. Especificamente, à medida que as doutrinas e práticas que eles comunicaram às primeiras igrejas foram escritas nas Escrituras. This idea of apostolicity has firm biblical support. Essa ideia de apostolicidade tem fundamento ou apoio bíblico bastante robusto. From the foundational role of the apostles, Ephesians 2:20, desde o papel fundamental dos apóstolos, em Efésios 2:20,
to the authoritative instructions given by the apostles. Até as instruções autoritativas dadas pelos próprios apóstolos. By heeding this apostolic teaching, Então, ao ouvir ou ao atender a esse ensino apostólico, the church demonstrates its characteristic of apostolicity. a igreja demonstra a sua característica de apostolicidade. So this was an early church confession, one, holy, Catholic, or universal and apostolic. Então, essa foi uma confissão da igreja primitiva, uma igreja que seja una, santa, católica ou universal e apostólica. We've already discussed the contributions of Luther and Calvin to the doctrine of the church. Nós já discutimos, já falamos sobre as contribuições de Lutero e Calvino à doutrina da igreja. And the post-Reformation period witnessed numerous other confessions of faith and articles about the church. E o período da pós-reforma testemunhou várias outras confissões de fé com artigos sobre a igreja. Two examples suffice. Creio que 2 exemplos são suficientes. First, the Westminster Confession of Faith, Primeiramente, a Confissão de Fé de Westminster, echoed by the London Confession of Faith of 1689. que foi ecoada na Confissão de Fé Londrina de 1689. The whole number of the elect Ela diz que o número completo dos eleitos, the whole number of the elect that have been, are, or shall be gathered into one under Christ the head, this composes the church. isto é, ela diz que o número completo dos eleitos que já foram, são e serão reunidos debaixo de Cristo, o cabeça, esse grupo compõe a igreja. A second example is the New Hampshire Confession of Faith. Segundo exemplo é a Confissão de Fé de New Hampshire. We believe that a visible church of Christ Nós cremos que uma igreja visível de Cristo is a congregation of baptized believers, é uma congregação de crentes batizados, associated by covenant in the faith and fellowship of the gospel, associados por pacto na fé e na comunhão do evangelho, observing the ordinances of Christ, observando as ordenanças de Cristo, governed by his laws, governada pelas suas leis, and exercising the gifts, rights, and privileges invested in them by his word. e exercitando os dons, direitos e privilégios investido neles pela palavra. That its only scriptural officers are bishops or pastors and deacons, E que os seus ofícios escriturísticos de bispos ou pastores e diáconos, whose qualifications, claims, and duties are defined in the epistles to Timothy and Titus. Cujas qualificações, alegações e tarefas ou deveres são definidas nas epístolas a Timóteo e Tito. These two historical confessions of faith are useful for us today as we form our evangelical ecclesiology. Então, essas duas confissões do passado são úteis à medida que nós formamos a nossa igreja ou a nossa eclesiologia evangélica. Though not a confession of faith, Embora não seja uma confissão de fé, the New City Catechism is based on and adapted from o catecismo da nova cidade é baseado e adaptado Calvin's Geneva Catechism, a partir do catecismo de Genebra de Calvino, the Westminster Shorter and Larger Catechisms, os catecismos breve e maior de Westminster, and especially the Heidelberg Catechism. e especialmente o catecismo de Heidelberg. We see that evangelical ecclesiology continues to seek to learn from historical and confessional statements about the church. E nisso nós vemos que a eclesiologia evangélica continua a buscar e aprender de frases ou de conceitos históricos e confessionais sobre a igreja. The New City Catechism has one question devoted to the identity of the church.
O Catecismo da Nova Cidade tem uma pergunta que está dedicada à identidade da igreja. Question 48, what is the church? A pergunta 48, qual é a igreja? God chooses and preserves for himself Deus escolhe e preserva para si mesmo a community elected for eternal life and united by faith. uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, Who love, follow, learn from, and worship God together. essa comunidade que ama, segue, aprende e adora a Deus conjuntamente. God sends out this community Deus envia essa comunidade to proclaim the gospel para proclamar o evangelho and prefigure Christ's kingdom e prefigurar o reino de Cristo by their quality of life together and their love for one another. pela qualidade da sua vida conjunta e o amor uns pelos outros. So, according to this contemporary catechism about the church, Então, de acordo com esse catecismo contemporâneo sobre a igreja, the church consists of three elements. a igreja consiste de 3 elementos. First, it is a community of people who have been elected and saved by God. Primeiro, é uma comunidade de pessoas que foi eleita e salva por Deus. The Old Testament describes the Old Covenant people of Israel as the elect, O Antigo Testamento descreve o povo da Antiga Aliança de Israel como um povo eleito. and the New Testament presents the New Covenant people of the church as the elect. E o Novo Testamento apresenta o povo da Nova Aliança, no caso da igreja, como eleita. In every case, the people chosen by gracious favor do indeed find salvation. Nos dois casos, né, o povo escolhido por um favor gracioso, de fato encontram salvação. This is true not only of individual believers, Isso é verdadeiro não somente de crentes individuais, but as they are joined together, the corporate community. mas também, à medida que são unidos, da própria comunidade corporativa. Israel under the Old Covenant and the church under the New Covenant. Israel debaixo da Antiga Aliança e a igreja debaixo da Nova Aliança. Second, the church is a gathered community. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade reunida, It loves the triune God, que ama o Deus triuno, obeys him, o obedece, matures by heeding his revelation, amadurece à medida que ouve, atende à sua revelação and worships him as Father, Son, and Holy Spirit. e o adora como Pai, Filho e Espírito Santo. Third, while a gathered outpost of the kingdom of God, Em terceiro lugar, como um reino de Deus que foi reunido para fora, the church is also a scattered society of divinely sent ambassadors. a igreja também é uma sociedade espalhada de embaixadores enviados por Deus. They announce the good news of Jesus Christ Eles anunciam as boas novas de Cristo as they live for and love one another as the gospel community. à medida que vivem e amam um ao outro como a comunidade do Evangelho. In this way, the church is multiplied throughout the world. Dessa forma, a igreja é multiplicada por todo o mundo. This then is the confessional foundation for an evangelical ecclesiology. Esse, então, é o fundamento confessional para uma eclesiologia evangélica. To conclude, then, Então, para concluir, evangelical ecclesiology is the doctrine of the church grounded on and permeated by the gospel. então, uma eclesiologia evangélica é a doutrina da igreja que é permeada, fundamentada pelo evangelho. These are the biblical, theological, historical, and confessional foundations
for a genuinely evangelical ecclesiology. E estes são os fundamentos bíblico, teológico, histórico e confessional para uma eclesiologia genuinamente evangélica. It has been my privilege to speak with you tonight, and I'm thankful for Aber, my friend and translator. Para mim tem sido um prazer falar para vocês nessa noite, e eu sou grato ao Eber, meu amigo, por traduzir. Thank you and God bless. Obrigado e Deus os abençoe. Muito bem, muito bem. Agradecemos, então, a palestra dada pelo Dr. Greg Ellison. Eu queria, inclusive, a você que acompanhou a palestra e que ficou entusiasmado com os tópicos que ele abordou, ele considerou boa parte do que ele disse nesse livro que Edições da Nova acabou de lançar, os capítulos 3, 4 e 5, uma maravilha. Dos 13 textos, dos 13 capítulos, esses 3 são os 3 que ele considera essa questão toda que ele trabalhou aí, e eu acho que vale muito a pena. Você que nos comentários ficou perguntando, puxa, e aí, como é que faz? Eu queria esse material. Olha aí, esse material está disponível neste livro, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos e estrangeiros. Mais uma vez, muito obrigado, Eber, muito obrigado, Dr. Greg Ellison, um prazer enorme tê-los aqui.